Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Saúdo também com boa noite, com a paz do Senhor Jesus. Os meus amigos, os meus irmãos em Cristo. Ou você que está me assistindo pela primeira vez. Na verdade, esse é o meu primeiro vídeo. Eu não sou muito adepta dos vídeos na internet, mas eu creio que um vídeo como esse pode alcançar uma pessoa que está precisando de uma palavra de Deus nessa noite, que muitas vezes está com seu coração entristecido, angustiado, com as dificuldades, com as adversidades da vida, com os gigantes que se levantam, com os problemas, com as frustrações, né? E esse vídeo pode ser um canal de bênção, pode edificar a sua vida, pode tocar o seu coração, pode te transformar, pode mudar o seu entendimento. Não eu, mas a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus, que ministra através da minha vida, que ministra a palavra do Senhor ao coração daquele que ouve. Amém? Então, nessa noite, eu quero cumprimentar você que está assistindo esse vídeo nesta hora. Que você seja alcançado por essa palavra. Amém? E hoje eu queria deixar uma reflexão que está no Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 11. Amém? É um texto bastante conhecido. Hoje, nós comemoramos, digo nós pela expressão, é comemorado, o Dia de Finados, também conhecido como Dia dos Mortos. Dias em que as pessoas saem da sua casa para fazer homenagens, para ir a cemitérios, muitas vezes para ir à igreja, para colocar flores, acender velas. Um dia que para muitos é um dia de tristeza, um dia ainda de luto, um dia de dor, um dia de recordações que mexem ainda com os sentimentos, saudades que ainda ficam, lembranças de alguém que se foi. Um momento que nós estamos passando, um momento difícil, com essa pandemia, muitas vidas se perderam. E muitos celebram o dia de hoje, Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Eu não sei se você perdeu alguém na sua vida, eu não sei se você perdeu a sua alegria de viver, se você perdeu a sua esperança com os acontecimentos, se alguma coisa que você está passando ou enfrentando, mas eu queria te dizer que há esperança para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Há vida e vida com abundância. Enquanto muitos comemoram o Dia dos Mortos, nós comemoramos aquele que venceu a morte, aquele que nos concedeu a vida eterna para todos aqueles que creem. Pela fé, se nós crermos, assim como o Senhor Jesus viveu, nós também viveremos. Então, quando nós passamos a entender tudo que o Senhor Jesus fez, o seu sacrifício naquela cruz, que ele morreu, mas a morte não foi capaz de detê-lo, porque ele foi perfeito, não tinha pecado, e ele viveu. Nós vamos ver na palavra hoje que assim como ele viveu, nós também iremos viver. E que a morte, para aqueles que creem no Senhor Jesus, não é o fim. É apenas um momento. Eu gostaria de te convidar nesta hora para abrir o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 11, no versículo de número 25. Amém? A palavra do Senhor, ela vai dizer:
Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus diz que Ele é a ressurreição e a vida. E que se nós crermos nele, ainda que estejamos mortos, viveremos. Viveremos ainda nessa vida. Estávamos mortos nos nossos pecados, estávamos afastados de Deus, mas o Senhor nos concede a vida. Se crermos no Senhor Jesus, assim como Ele vive, nós também viveremos. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E ainda que chegue o nosso dia, o nosso momento de partirmos, se partirmos com o Senhor Jesus, a nossa fé no Senhor, até o final, mesmo que estejamos mortos, viveremos. Porque o Senhor Jesus, Ele voltará. E nós vamos ver isso na sua palavra. Essa é a nossa confiança. Que o Senhor Jesus, Ele tem o controle, o domínio de todas as coisas. Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Sabemos que nesses momentos que vivemos difíceis, o álcool gel não pode nos salvar, a máscara não pode nos salvar. Somente o Senhor Jesus sabe aquilo que Ele tem para cada um de nós. E a palavra dele vai dizer que Ele tem planos de vida e não de morte, de bênção e não de maldição. Mas eu queria te dizer nesta noite que ainda dá tempo de você aceitar Jesus e receber dessa vida nessa terra. E muito mais ainda depois da morte. Não passaremos pela segunda morte, após o julgamento do Senhor. Mas aqui já podemos desfrutar da vida. E Jesus vai dizer aqui, quando Marta e Maria já estavam sem esperança nenhuma, pois Lázaro, seu irmão, era morto. Marta não estava entendendo acerca da ressurreição de que Jesus se referia. E Jesus fala para ela que Ele mesmo era a própria ressurreição, Ele mesmo era a vida. Ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Ele tem o poder de perdoar os nossos pecados. Ele é a vida e pode certamente restaurá-la. Quem crê em Cristo tem uma vida espiritual que a morte não é capaz de vencer ou diminuir. Aqueles que estão em Cristo são guardados, têm a sua alma guardada por Ele. Estão guardados no Senhor. O mal não pode contra a nossa vida. Fomos comprados com alto preço, o preço do sangue do Senhor Jesus derramado naquela cruz. Quando reconhecemos o poder de Jesus e quão maravilhosa é a oferta que Ele nos fez, temos que nos comprometer com Ele, viver com Ele, viver para Ele, crer nele, crer no seu poder. Porque a nossa vitória, ela vem pela nossa fé. Nós crermos no Senhor. E aqui em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, diz assim a palavra de Deus. Capítulo 15, no versículo do 20 ao 22, diz:
Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ele ressuscitou, ele venceu a morte e foi feito as primícias, o primeiro dentre todos. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Assim como todos nós morremos em Adão, pela entrada do pecado na humanidade e a separação do homem do seu Criador, de Deus, o Senhor Jesus nos reconecta a Deus e nos dá a vida. Estávamos mortos e afastados do Senhor, mas hoje temos vida, celebramos vida, não celebramos a morte, celebramos a vida. E se nós tivermos esse entendimento de que se crermos no Senhor Jesus, assim como Ele viveu, também viveremos, a morte não nos atingirá mais com tristeza, mas com grande gozo e alegria, porque mais vale estar com Cristo. O próprio apóstolo Paulo, ele teve esse questionamento na vida dele. Ele queria estar aqui para fazer a obra. Aleluia! Mas ele tinha o desejo de estar com o Senhor. Então, para nós que cremos, nós cristãos, não celebramos a morte, celebramos a vida. Porque Jesus deu a sua vida por nós. E se hoje nós temos vida, temos esperança, temos alegria, temos poder na sua palavra, é porque o Senhor Jesus se sacrificou, se doou, se deu. Veio a essa terra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha vida e vida com abundância. Creia no Senhor Jesus, para que você possa experimentar essa vida já aqui na terra, para que a sua vida seja transformada, para que os seus sonhos sejam ressuscitados, para que a sentença que está sobre a sua vida não seja a última palavra, porque a última palavra vem do Senhor, porque Ele é aquele que pode mudar qualquer sentença. Lázaro parecia estava morto. Lázaro estava morto, na verdade. Já fazia 4 dias que Lázaro, irmão de Marta e Maria, havia sido colocado naquele túmulo e não havia mais esperança. Como está a sua vida hoje? Os seus sonhos foram enterrados? A sua esperança já acabou? A morte chegou na sua vida, na sua família? Mas o Senhor Jesus, Ele está vindo ao seu encontro. Parece que Ele está demorando, mas Ele está vindo ao seu encontro. E Jesus veio e teve um encontro ali naquele lugar. A vida chegou naquela família. A vida chegou através de Jesus. Ele ressuscita sonhos, ressuscita projetos, ressuscita esperança, ressuscita vida, Ele dá a vida, Ele cura, Ele faz milagres, Ele entra em hospitais. Louvado seja o nome do Senhor. Ele cura do câncer. Ele opera sinais e maravilhas para aqueles que creem na sua palavra, para aqueles que creem, para aqueles que depositam a sua fé nele, a sua confiança. Jesus, Ele faz, Ele vive, Ele reina, Ele ouve a nossa voz, Ele ouve o nosso clamor. E podemos ter um relacionamento diretamente com Ele e Ele ouvir a nossa voz. Ele nos entende, Ele nos conhece, Ele nos ama, Ele se preocupa conosco. Jesus é o Deus todo soberano.
Ele é a razão da nossa alegria, o motivo da nossa vida, a nossa adoração e o nosso louvor seja dado a Ele. Ele é tudo o que precisamos. Ele é tudo que Marta e Maria precisavam naquele momento. E Ele chegou naquele lugar. E Ele disse, Ele se moveu de compaixão e foi até aquele sepulcro onde Lázaro estava morto. E disse, tirai a pedra. E Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. E disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Se creres, se creres, se creres. Se tiveres fé, ainda que a sua fé seja pequena, do tamanho de um grão de mostarda, será suficiente para o Senhor operar um milagre na sua vida, para o Senhor trazer a vida, para o Senhor fazer viver aquilo que estava morto. Se creres. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão, por causa da incredulidade de muitos, que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Jesus disse para Lázaro, deu uma palavra, vem para fora. E hoje o Senhor libera essa palavra sobre a minha e sobre a sua vida. Vem para fora, viva, receba essa vida que só o Senhor Jesus pode lhe conceder. Hoje é dia de celebrarmos a vida. Lembramos, sim, daqueles que se foram, mas hoje é dia de transformarmos a nossa mente, o nosso entendimento nas revelações que o Senhor tem na sua palavra. E o Senhor quer nos trazer vida nesta noite. E aqueles que creem têm esperança de vida. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. E Lázaro saiu com vida. E ali ele foi, caminhou e foi desligado, foi liberto, foi transformado. A vida chegou naquela casa. E em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, vou abrir aqui para ler os irmãos, no capítulo de número 5, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, a palavra do Senhor vai dizer acerca da ressurreição e da vinda de Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, acerca daqueles que já partiram, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Nós temos esperança. Ainda que venhamos a partir ou perder alguém, nós temos esperança para aqueles que dormem no Senhor, para aqueles que depositaram a sua confiança nessa vida no Senhor. Há uma esperança. Para aqueles que foram fiéis até o final, há uma esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele.
Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia! Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Porque aqueles que ficarem vivos serão também arrebatados, e aqueles que morreram terão aqueles que morrem, que dormem. Nós não devemos nos entristecer para aqueles que dormem com o Senhor Jesus, porque ele descerá do céu, aleluia, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pregue esta palavra, que há esperança para aqueles que morrem em Cristo Jesus. Há esperança para aqueles que creem em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu, antes de terminar essa palavra, eu gostaria de cantar um hino. Gostaria de cantar um hino nesta noite, juntamente com os irmãos. Deixando essa meditação. Creia no Senhor Jesus, porque Ele é a ressurreição e a vida. E a vida com Jesus não acaba depois que fechamos os olhos, depois que descemos à sepultura. Não acaba. Há uma esperança em Cristo. Ele guarda a nossa alma. Ele nos guarda. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma esperança para aqueles que creem. Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele vive. E assim como Ele vive, nós também viveremos. Já passamos da morte, das nossas ofensas, mergulhados em nossos pecados, para a vida, para viver uma vida abundante, para viver uma vida que agrade ao Senhor, para que a nossa comunhão com o Senhor, para termos comunhão com o Senhor. Então eu queria cantar esse hino nesta noite. Eu queria que seu coração se enchesse dessa alegria da vida, dessa alegria da salvação, dessa alegria que Deus tem um controle dos nossos dias, tem um controle da nossa vida. Fazemos sim a nossa parte, nos cuidando, orando, pedindo ao Espírito Santo que console os corações enlutados, mas pregando a verdade para aqueles que não conhecem, para aqueles que estão perecendo sem esperança, para que todo homem venha ter o entendimento que há esperança em Jesus Cristo, que há vida, que há transformação nele. Pregue a palavra. Fale a verdade. Diga que há esperança em Cristo. Vamos louvar ao Senhor. Porque Ele
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Seu filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morrer por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. A morte não é o fim para os que creem. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Ele vive, creia, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, aqueles que creem não têm medo, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. A minha vida, a sua vida está nas mãos do Senhor Jesus. Não tenha medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Creia no Senhor. Ele vive, Escuta isso. posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus. Receba essa palavra nessa noite e celebre no dia de hoje a vida. Amém? Pai do Senhor.